Nós vamos começar, então, a meditar no livro de Neemias, aprender com ele, pegar ele de exemplo para nós aprendermos a reconstruir as muralhas. Então vamos ver passo a passo, isso vai, como eu falei, o ano inteiro, todas as nossas formações nós vamos seguir Neemias, vamos seguindo passo a passo e ver o que ele fez, o que ele enfrentou, como ele resolveu cada dificuldade que apareceu para ele, e pegarmos como exemplo, seja para a nossa vida, né, para a minha própria vida, como para a minha família, já que ele lutou pelo povo, então ele lutou por aqueles que não era exatamente ele, mas eram os parentes dele, né? Então nós vamos pegar essa nossa história familiar, dessas nossas famílias que precisam ser reparadas, e aonde nós estivermos, porque aonde nós fomos plantados, ninguém escolheu aonde que é plantado, foi o Senhor que plantou. Então aonde o Senhor te plantou é aonde você tem que produzir frutos. Não adianta você... É muito comum as pessoas falarem assim, não, agora eu vou embora de casa, pega uma certa idade e já está por aqui, né, das coisas da família, já está cansado daqueles problemas, e aí a pessoa fala assim, agora eu vou cair fora, né, vou embora e vai lá até para um outro país, se for possível, melhor ainda, né, vai para um outro país bem longe, como se fosse possível cortar aquilo da vida dela, como se fosse possível deixar para lá. E isso não é possível, porque isso está em você. Você foi plantado ali, e não tem como você tirar aquilo da sua vida. Você pode ir muito longe, que isso vai continuar, porque vai junto com você. Então é melhor que a gente entenda isso. Se a gente tiver que ir para outro país, que vá, mas vai restaurado. Se você tem que restaurar, porque só vai ter saída quando você restaurar essas portas e essas brechas por onde o inimigo vem e destrói as vidas das pessoas. Quando você conseguir isso, aí vai ter paz e sossego, senão você não vai ter. Pode ir para onde for, a maldição vai acompanhando, é isso que a palavra de Deus nos ensina. E Neemias tinha essa consciência, porque ele estava, como o Sidney falou, ele estava num bom emprego, porque ele era o copeiro do rei, de certo ele estava numa boa posição, era uma posição de importância ali, e o rei considerava muito ele era uma pessoa considerada, de certo, tinha tudo o que precisava, ganhava bem, tinha todas as boas condições. Então ele não precisava se preocupar com os outros, porque ele estava tudo bem na vida dele, por que ele ia se preocupar com os outros? Mas ele, vamos começar aqui no capítulo 1, vamos lá, Sidney. Nós lemos aí de manhã o capítulo 1, vamos ler de novo, quando ele recebe a notícia de que situação estava o seu povo. Vamos ler de novo essa primeira colocação. Os que escaparam disseram-me, os que voltaram do cativeiro estão lá na província, numa grande miséria e numa situação humilhante. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu. Veja que ele se preocupa com o seu povo. Embora ele não tivesse nenhum problema para apresentar a Deus, ele tivesse tudo bem na vida dele, ele escutou, ele se preocupou, tanto que ele pergunta, como é que está o pessoal lá? E aí ele escuta, lá está uma miséria, lá está um horror, lá as pessoas estão passando fome, lá as pessoas estão em situação de calamidade. Ele se preocupou, ele escutou, e aí então ele chorou. Quando ele faz isso, está nos demonstrando que ele sentiu no coração aquilo que as pessoas estavam sentindo. Não é uma coisa tipo falsa que a gente faz, que a pessoa conta lá o problema, ou alguém, você fala assim, eu entendo o seu problema. Não entende não. Não entende não. Você está sendo solidário para fazer de conta, mas você não entende.
porque o seu coração precisa entender, você precisa saber qual é aquele sofrimento, como é que aquela pessoa está sofrendo. E ele conseguiu identificar isso, ele conseguiu sentir no coração dele o que aquelas pessoas estavam passando e não tinha nada a ver com ele. Ele podia dizer, que pena, né? Então eu vou mandar uma cesta básica lá para essa turma, né? Para ajudar eles, vou mandar uma ajuda para eles. Ele não podia fazer isso? Podia também, porque ele tinha condições. Ele podia falar, não, vamos lá, vamos mandar umas ajudas, lá, por umas doações, vamos fazer um levantamento aí, fazer umas doações e mandar para eles. Não. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele chorou. Quando a palavra de Deus nos diz que ele chora, é porque nós precisamos entrar na dor da nossa família, entrar na dor da nossa história. Precisamos que aquele sofrimento esteja dentro de nós, mesmo sem nós fazermos parte daquilo. Eu preciso entender o sofrimento da minha avó, vou falar o meu exemplo, né? Da minha avó, quando ela tinha 7 filhos ou 9, não sei, 7 ou 9. Minha avó, mãe do meu pai, que tinha lá 9 filhos, e o meu avô foi embora e largou a família. E a gente pode olhar, e eu falaria assim, mas esse meu avô é um canalha, né? É assim que eu diria mesmo, dele. Mas qual o sofrimento dela, a dor do coração dela e a dor daqueles filhos que o pai abandonou. Então são coisas que a gente analisa com o nosso coração agora. Fulano é ruim, o outro é uma tranqueira, não quero nem saber. Ou então o outro parece bonzinho. Não, nós temos que olhar com o coração. Então ele chora, não com o sentimento dele, não com, eu estou sofrendo, a minha vida está ruim. Não, olha como é que está o povo, é isso que eu estou sofrendo. É difícil e é duro, tá? Porque isso não é uma coisa fácil, parece fácil, mas não é. Porque o que a gente quer é esquecer, a gente quer não saber. A gente quer, nem me conta essa história que eu não quero nem saber. Não é assim que a gente se posiciona? A gente se protege, fala assim, não quero saber dessas coisas aí, ruim, não quero mais saber de nada. Só que isso não vai resolver o problema. Você ignorar, você não entrar no sofrimento, não vai resolver o problema. Então você vai ter que entrar e pedir ao Espírito Santo que você entenda o sofrimento daquelas pessoas e de tudo aquilo que elas construíram, e quando você nasceu, já estava construído. Quer dizer, já estava destruído, né? Aquelas portas já estavam tudo arrebentadas quando você nasceu. Não foi você que arrebentou, já estava arrebentada quando você nasceu. Você só nasceu naquela situação. E quando você ignora, aí não tem chance nenhuma de reconstruir, não tem chance nenhuma de reparar. E quando você sente o sofrimento, mesmo que não foi teu, não foi comigo, ninguém fez nada comigo, mas eu sinto a dor daquele meu avô, da minha avó, do meu antepassado, daquela minha bisavó, vou falar de outra situação, daquela minha bisavó que veio da Espanha contrariada, porque ela não queria vir. Ela queria ficar lá com a família dela, mas ela foi obrigada a vir pelo seu marido e teve que vir e guardou uma mágoa, um ressentimento, um ódio até o fim da vida, porque ela não queria vir e ela veio contrariada. Então eu tenho que ser capaz, isso eu falo porque Deus já me mostrou essas coisas. Eu tenho que entender aquela dor e aquele sofrimento daquela pessoa que veio contrariada e criou seus filhos todos contrariada, criou seus filhos na mágoa, criou seus filhos com tristeza. E aí esses filhos dela, que por exemplo a minha avó, passou a vida inteira na tristeza, sem nem entender por que ela estava triste, sem nem entender por que ela tinha tanta mágoa no coração, nem ela entendeu. E isso a gente entende pelo Espírito Santo de Deus que vem nos falar. Só quem caminha com o Espírito Santo é capaz de entender e sentir essas coisas que aconteceram com as famílias e aí falar, Senhor, liberta. Senhor, fecha essa porta.
Senhor, restaura essa porta aberta, como Neemias fez depois, que a gente vai estar falando disso ao ano inteiro. Neemias foi separando as famílias, foi isso que ele fez, mandou cada família ficar na frente da sua porta. Veja como cada família que tem responsabilidade. Não sou eu que tenho que rezar pela tua, cada um pela sua. Foi lá e chamou as pessoas e falou, fica cada um na frente da sua porta e vai restaurar essa porta. E aí então eles começam a fazer essa obra que o Espírito Santo foi inspirando. E aí então é possível que essa porta seja reparada, e aí o inimigo, porque o inimigo entra através disso, o inimigo entra através da mágoa da minha bisavó, o inimigo entra através da mágoa da minha avó, entra através do pecado do meu avô, entra através da vingança do outro, e assim vai acontecendo. A doença entra através dessas portas, e aí vai entrando o que? O inimigo. O inimigo vai trazendo, porque a porta está aberta. Então ele vai trazendo, e quando a gente nasce, nós já pegamos isso, a porta aberta, o inimigo lá dentro, muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Eu acho muito difícil que o inimigo não esteja dentro, porque se a porta está aberta, ele entra. Encontramos o inimigo lá dentro da nossa casa, aprontando um monte de coisa que ele quer aprontar, e nós ficamos o tempo inteiro rezando para ele ir embora da nossa vida, mas só que ele já entrou. Eu preciso fechar a porta, preciso reparar, eu preciso refazer toda essa entrada, pôr tranca na porta, e aí ele não entra mais. E também mandar ele embora, né? Porque o que entrou vai ter que sair também. Então vocês vejam, lá na frente, não vai ser hoje, nós vamos ver que sempre são dois processos. Neemias lutava com as duas mãos. Com uma ele tinha lá o machadinho para reconstruir, e com o outro a espada para mandar o inimigo embora. Nós vamos ter que ter as duas coisas. Se você quiser reparar, você vai ter que fazer as duas coisas. O inimigo vai embora e eu vou reparando. O inimigo vai embora, o outro inimigo vai embora, eu vou reparando. É um processo que não é mágico, não é imediato, não é de um dia para o outro. É um processo. Igual construir uma casa ou reformar uma casa, é mais ou menos isso. Eu tenho que fazer um processo. E é o que a gente tem que fazer, entender. Hoje nós estamos entendendo apenas. Entender, começar a pedir ao Espírito Santo todos os instrumentos, toda a capacidade profética, toda a capacidade de sentinela, que a gente falou bastante de manhã. Eu vou ser o sentinela. Você está esperando que a sua mãe vai entender isso? Ela não vai entender. E capaz de você falar para ela, ela vai olhar e vai falar, não acho que é isso que você está falando. Não concordo. Pelo menos na minha casa é assim. Às vezes você fala e fala assim, não concordo com isso que você está falando, não. Não tem importância. Você vai depender do Espírito Santo, não de alguém que vai concordar com você. Não de alguém da família que vai falar muito bem para você. Porque pode ser que eles até falem assim, para com isso, não inventa não, não começa não. Você vai ter que tomar uma decisão. Hoje é o dia de decisão, por isso que a gente pegou o papel, escreveu. No final, Sidney, eu acho que a gente devia fazer aquela decisão escrita lá, depois você fala dela. Que você vai tomar uma decisão e assinar. Tomar uma decisão e falar, não, estou decidido. É igual você faz um contrato lá para você reformar a porta da sua casa. Você faz um contrato assim, ó, vai ser reformada. Não importa quanto tempo vai durar, eu vou reformar isso daqui. É mais ou menos por aí que você vai ter que ir. E essa decisão é a decisão de hoje. Aí, a partir disso, o Senhor vai, não sei fazer o quê, porque cada um ele vai fazer do jeito que ele quiser, né? E nós vamos estar meditando sobre tudo isso, todos os primeiros domingos do mês, falando das dificuldades que Neemias encontrou e que talvez nós também encontremos, né? O Senhor vai nos ensinando. Também encontramos as mesmas dificuldades que ele e vamos ver como ele resolveu o problema, que talvez nos ajude a resolvermos o nosso problema também. Então, no capítulo 1, nós vemos isso, que ele chora e que ele decide, que ele sente a situação e ele chora. Aí a gente diz lá, vocação de Neemias, tá? Vocação, está escrito ali na Bíblia, vocação. Se você
é a única pessoa da sua família que está entendendo isso, é a sua vocação. Não espere mais ninguém, tá? Se tiver só você entendendo isso, você vai se posicionar e vai falar assim, como Neemias, eu vou fazer, eu estou entendendo. Porque eu não posso querer que o outro entenda, porque às vezes a gente se esgota falando em casa das coisas e ninguém dá bola, ninguém acha que é daquele jeito que você está falando. Então você não perca tempo não, tá? Não queira convencer, entenda que é a sua vocação e você vai dizer, aceito, Senhor, eu vou fazer. Até porque talvez não tenha mais ninguém para fazer. E aí, se você não fizer, vai ficar sem fazer, sem restaurar, sem recuperar a sua família. Tá? Aí quando a gente vai seguindo aqui, quero pegar o capítulo 2. Pega lá, Sidney, o capítulo 2. Ah, não. Antes disso, deixa eu pegar 1 versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Neemias, ele faz uma oração. Lê para nós esse versículo aí. Que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos. Então você veja que ele chora, mas não fica só chorando, né? Porque ele podia ficar chorando, ai, coitado de nós somos coitadinhos, nós estamos levando um monte de lambada na vida, está tudo dando errado, coitado de nós. Não, ele chora e depois ele começa a falar para o Senhor, Senhor, me escuta, de dia e de noite. Quer dizer, o tempo inteiro, né? Porque se ele rezava de dia, falava a mesma coisa de noite, ele está repetindo e pedindo a mesma coisa. E às vezes a gente escuta umas orientações assim, não, você pede uma vez só para Deus e pronto. Tem que confiar em Deus, tem que deixar para lá. Não é o que essa palavra vem nos ensinar, não. Fala assim, não. De dia e de noite, falando a mesma coisa. Senhor, me escuta. Senhor, me escuta. Senhor, me ouve. Repetindo até quando? Até que ele veja que o Senhor escutou a sua oração. Por isso que não tem prazo de oração, não tem data de oração, não tem pede uma vez, porque eu já escutei muito isso, que eu falo é coisa que eu já escutei. Não, você tem que confiar em Deus. Você reza, é igual o negócio do terço lá que o Sidney contou, você pega o terço, mas você confia no terço. Você tem que entregar, faz entrega para Deus, entrega e esquece. Não é o que a palavra de Deus nos diz, não. Ela diz, não, insiste, de dia e de noite, de dia e de noite. Foi essa a oração que ele fez. Ele começou a pedir a Deus de dia e de noite, insistentemente. Fecha os olhos, põe a mão no coração e fala assim, Senhor, me dá persistência, Senhor. Que eu seja insistente, Senhor, na minha oração e nos meus pedidos. Porque é um pouco difícil a gente fazer a insistência, até porque tem hora que a gente fica com raiva. Começa a cansar aquele negócio, você fala assim, não vou mais nem falar nada disso, não vou pedir nada disso, não quero mais saber, porque cansa. Mas não é o que o Senhor nos ensina. Ele ensina assim, não, insista. Talvez vocês tenham que insistir por uma semana, talvez vocês tenham que insistir por um mês, talvez vocês tenham que insistir o ano inteiro. Eu não sei, porque cada caso é um caso, só o Senhor que vai saber, só o Espírito Santo vai saber. O que não pode é você desistir antes de acontecer a libertação e a restauração que o Senhor quer. Você não pode desistir antes, porque se você desistiu antes, a porta pode estar um pouquinho consertada, mas o inimigo é mais astuto que nós, né? Ele chega lá, dá um empurrãozinho dele e entra de volta e começa a dominar tudo de novo. Então você não pode parar antes de terminar a obra. Fala para a pessoa do lado, não pode parar antes de terminar a obra. Não sei quanto tempo que vai ser. Nem eu sei, eu não sei nem para mim, para minha própria vida, quanto tempo eu tenho que
restaurar a porta? Não sei também, e ninguém sabe. Então, o que você faz? Você vai insistentemente, até que você veja que restaurou e que o inimigo não está mais lá e não está voltando. Isso significa que eu preciso ver acontecer. Não tem esse negócio de, não está acontecendo nada, mas eu tenho fé. Não, você tem que falar assim, eu quero ver, eu não quero só isso, eu quero ver acontecer as coisas. Eu estou esperando que aconteçam as coisas. Isso significa que é material. Não é negócio fosfórico assim, que está lá, vai acontecer. Às vezes a gente tem até a certeza que vai acontecer, mas precisa esperar acontecer. Eu preciso ver acontecer. E pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ver acontecer. Eu não quero só de ouvir falar. Eu não quero só de confiar. Eu quero ver acontecer. Aí você pode dizer assim para mim, mas isso você está, testando a Deus, né? Está provando a Deus. Porque tem gente que fala isso. Não, eu estou seguindo a Bíblia, eu estou seguindo o que a palavra de Deus fala para fazer. Simplesmente isso. É assim que o Senhor nos ensina. Ele fala para ter fé, mas ele fala que é concreto. Ele fala que acontece. Ele fala que muda. Quando ele agia concretamente. Todo mundo via. Então não é uma coisa que não está aparente. Tem que estar aparente. E enquanto não tiver nesse estágio de estar aparente aquela libertação e aquela restauração, você continua de dia e de noite. De dia e de noite, insistindo com Deus, sem desistir do que você se propôs. Por isso nós precisamos estar bem conscientes do nosso papel. Você precisa estar. É necessário, porque senão você desiste, né? Porque às vezes você fala, não, acho que não é não. Se você acha que não é, tudo bem também. Se Deus te trouxe aqui, de certo, para ouvir isso. Mas se você não concordar, você não precisa fazer também, né? Você que sabe. Porque cada um vai ter que fazer a reconstrução da sua própria porta, né? Aí eu quero só falar mais uma coisinha aqui e depois nós vamos rezar. No capítulo 2, Sidney, pega aí, fala que Neemias chega lá pro rei. No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisan, estando o vinho diante de mim, tomei-o e ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei, por que tens a face sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor? Muito conturbado, respondi ao rei, viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei, se aprouver ao rei e se o teu servo te é agradável, permita-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me, quanto tempo durará a viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. Prossegui, se o rei achar bom, que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá, e uma outra carta para Saf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça a madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Esse segundo capítulo chama atenção a posição sincera de Neemias. Porque ele estava diante do chefe maior, que era o rei. E ele não foi fingindo nada, ele foi triste.
ele estava arrasado. E ele se apresentou assim como ele estava, arrasado. E aí então o rei reconhece, por que você está triste, por que você está mal? E ele então não dá uma desculpinha, não é nada não, é coisinha que eu estou passando. Não, ele conta toda a situação para o rei. Qualquer outra pessoa não faria isso para o seu chefe maior. Qualquer outra pessoa primeiro dissimularia sua tristeza e fingiria, minha família é tão maravilhosa, minha família é uma beleza, minha família, eu dou risada porque todo mundo faz isso. Não, minha família é perfeita, não, mas é um defeitinho, mas não é nada. Gente, todo mundo se dá bem, é tudo uma beleza, tudo ótimo. É isso que as pessoas fazem quando elas vão aparentar suas famílias. Não, isso daí não é nada, é assim. Não se demonstra sincero diante dos outros e nem de Deus. E aí ele foi muito sincero, porque daí ele colocou aquela tristeza que ele estava. O rei pergunta, por que você está triste? E ele ainda pega e conta toda a história, porque está todo mundo mal, todo mundo arrasado, todo mundo lá passando fome, está tudo destruído. Ele falou a verdade. Olha que posicionamento que ele teve na vida. Não que a gente deva pegar e ficar contando para todo mundo, porque tem aquelas pessoas que gostam de contar também as coisas ruins, né? E aí fica contando coisa ruim. Não, mas você tem que ser sincero com você mesmo e com a vida. Não estou falando dos outros, estou falando da vida. Não precisa sair demonstrando, mas você não pode demonstrar o que não é, né? Não precisa fingir que é o problema. Não precisa contar a tua história de vida para todo mundo, que é isso, que é aquilo. Não fingir é básico, porque daí o Senhor olha e entende a sinceridade do nosso coração. Fala assim, não, ele está sofrendo mesmo com essa situação. Está muito triste, ele não está fingindo que está tudo bem. Ele está muito preocupado com a situação. Ele está aflito com a preocupação, com o problema que ele está passando. Ele está ansioso pelo problema que ele está passando. E não está fingindo. E essa foi a chave para abrir a bênção. Quando ele fez isso, quando ele foi sincero, o que aconteceu? O rei falou assim, pode ir, ficar o tempo que você quiser. Vocês viram que ele deixou? Pode largar tudo aqui, pode ir, ficar o tempo que você quiser para reconstruir. E além disso, eu ainda te dou as cartas para você levar, para você poder entrar em todos os lugares. E ainda te dou um monte de material que estava guardado lá de construção, né? É isso que você leu aí no final, não é, Sidney? Fala no finalzinho. Como é que é? Pode pegar as madeiras, pode levar tudo o que você quiser. E a chave para ele conseguir isso, essa bênção. Então veja, Deus abençoou. Deus queria abençoar, mas ele se posicionou de uma maneira adequada. Quando a gente fica enganando a gente mesmo, enganando os outros, querendo se demonstrar, né, o santo perfeito, ou a minha família é tudo bom. Tem gente que não concorda nem que às vezes você fala, não, minha família não é nada disso. Gente, o que vai adiantar isso? Você falar que está tudo bem quando não é tudo bem. Aliás, porque nenhuma é tudo bem. Nenhuma família é. Então, o que adianta isso? Você tem que se posicionar, não precisa ficar contando, mas a sua posição tem que ser, não, tem muitos problemas que nós vamos ter que restaurar. Tem muitas coisas que precisam ser recuperadas. Tem muitas portas que precisam de batentes, de fechadura, de madeira. E aí, então, o Senhor abençoa quem vai te ajudar também. Vocês viram que Deus abençoou o rei, ele deu as coisas e as pessoas também foram colaborando e ajudando nessa reconstrução. Mas partiu dele, ele se posicionou de uma maneira sincera. É um conselho que eu dou, que eu tirei aqui do Neemias, eu peguei do livro dele, 2º capítulo. É um conselho que eu te dou. Trata com muita sinceridade a tua vida. Não engane você mesmo. E nem queira enganar os outros. Que os outros até se enganam, mas você mesmo se não engana. E a Deus também não. Para.
olha com realismo, coloca diante de Deus, pede ao Senhor que Ele dê todos os instrumentos para você conseguir recuperar e começa. Aí o Senhor vai abençoar, porque Ele vai ver o coração sincero. Diz a palavra de Deus também que um coração sincero o Senhor não rejeita, mas o coração dissimulado ele rejeita. Tem uma passagem que eu não lembro qual é, que fala isso. Então Ele olha isso, por quê? Porque o Senhor olha o coração. Jesus, quando Ele andava aqui, diz num dos evangelhos lá que eu não lembro onde, Ele falava assim, fala assim, o Senhor olhava o coração das pessoas, por isso que Ele sabia o que Ele tinha que fazer com cada um. Ele não olhava a aparência, Ele olhava o coração. Então, tanto Ele perdoava a prostituta, não porque, então tem que perdoar sempre. Não, não é por isso. Ele olhou o coração dela e viu que ela estava arrependida. Ele olhou o coração. Assim como aqueles doutores da lei chegavam todos cheios de sabedoria humana, ele olhava o coração deles e falava assim: vocês estão mentindo, vocês são falsos. Era isso que ele falava quando ele falava: vocês são sepulcros caiados. É isso que ele dizia: vocês estão fingindo. Então ele olha o coração. Por isso que a gente tem que partir disso. É o meu coração que vai valer, não as minhas palavras, nem o meu jeito, nem se eu estou lá na frente da igreja, lá falando, se eu tenho um cargo na igreja. Não é isso que vai me valer. O que vai valer é o teu coração. Aí, se o teu coração é arrependido, o Senhor olha e fala: tá bom, vou escutar a sua oração, você está sincero. O outro, cheio de falsidade, vai falar como os doutores da lei lá: vocês são mentirosos, não vou nem responder vocês. Vocês viram que Jesus nem respondia a eles? Quando Ele estava aqui na terra? Ele não respondia para eles, Ele nem ligava para eles. Eles iam provocar, Jesus caía fora da provocação. Ele nem responde, porque não vale a pena aquele tipo de atitude. Você quer que a sua família seja reconstruída, que a sua vida seja reconstruída, que a história sua seja reconstruída, você tem que partir desse princípio: me colocar sinceramente diante de Deus. Porque às vezes tem uma coisa que fala assim: um coração humilde o Senhor não rejeita. Tem escrito isso também. Mas aí eu pergunto: o que é o coração humilde? Pode ser aquele que se faz de humilde. Então, existe muito isso. Então, fulano não é humilde por causa do jeito que ele anda, ou a roupa dela, ou a casa dela, ou o sapato dele, ou o jeito que ele fala. Ele não é humilde. Não, não é esse a humildade que o Senhor fala. É do coração. Não importa o jeito externo da pessoa, o que importa é a sinceridade de coração. Por isso que o Senhor, ele atua nesse nível. Às vezes tem gente que fala assim: nossa, como que Deus usa o fulano? Vamos dar um exemplo? Como que Deus usa o Sidney para pregar? Não deveria. Vocês já escutaram isso? Tem uns que falam isso. Não, porque Deus escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele olha o coração. Não tem isso. Não é assim. Não é humano. Não é humano. Ah, por que Deus escolhe aquela Dona Maria lá que não sabe nem falar? Né? Não sabe nem falar uma palavra certa. Já viram isso também? Não estou falando de ninguém, mas é um exemplo. Pega lá uma Dona Maria que não sabe falar nada e usa aquela mulher. Porque Deus olha o coração. Ele escolhe pelo coração. Não é pela aparência. Não é pelo que nós achamos que é aparência. Então é assim que nós temos que começar esse nosso ano de restauração.